Hoje, 28 de novembro. Vamos relembrar aqui os casos no Brasil de Covid. Brasil, hoje, 16 milhões e 300 mil casos. Recuperado, 14 milhões e 500 mil. Mortes, 457 mil. Roraima, casos, 102.930. Recuperado, 96.188. Altas hospitalares em Roraima, 2.826. Óbitos, 1.612. Agora eu faço aqui, vou falar de Brasil, falar de Roraima. Imagine se dos recuperados 96.188, se 10 mil tivesse que ir para os hospitais, aí seria uma tragédia total. Porque esse número de altas hospitalares não atinge 3 mil pacientes. Imagina, porque a maioria foram curados em casa exatamente com o protocolo que a maioria eles politizaram e rejeitam. Imagina sem essa medicação, como estariam os brasileiros hoje? Se os brasileiros conhecerem biotomamos, seria uma tragédia muito maior. Imagina o Brasil com 16 milhões e 300 mil infectados e com 14 milhões e 500 mil recuperados. Se não tivesse essa medicação popular, que estrago não seria, gente? Nós estaríamos numa catrafa 10 vezes maior do que a atual. Bom, eu tenho aqui uma sugestão para o Denário, que não houve ninguém, é o estilo dele. Eu vou falar, Denário, 4 proposições para o Denário que deveria ocorrer no início do governo, lá no início. Um centro de processamento que conectasse todos os órgãos do governo. Aí teria essas secretarias, esse centro daria todas as informações em tempo real. Continuando. Esse centro de processamento com os processadores classificados colocaria em tempo real toda a demanda do Estado que abrange secretarias, autarquias e prefeituras. Por quê? Ele saberia tudo o que ocorre no governo em tempo real. Vamos lá. Como estamos numa crise sanitária, esse modelo, se fosse aplicado na CESAL, com os aplicativos que processam e a demanda da CESAL, que processariam, né? Que não estão processando, a CESAL poderia consultar preços em tempo real, acompanhar o estoque de medicamentos de toda a rede hospitalar do Estado e ter informações para que não houvesse desabastecimento na CESAL, que o grande problema é o desabastecimento de medicamentos. Só para se dar um exemplo, se o governador do Estado se atualizasse desse modelo universal, a CESAL não teria comprado 30 respiradores ao custo de R$225 mil a unidade. Quando os preços praticados no mercado giram em torno de 25 a 35 mil reais, olha a diferença. A CESAL poderia dispor em tempo real a quantidade de leitos em toda a rede pública de saúde, informar quantos profissionais trabalham diariamente, que inclui toda a cadeia que vai de funcionário, vai dos médicos até os profissionais de limpeza. Se isso já estivesse ocorrendo, o secretário Marcelo Lopes não teria que se explicar que estava pagando 150 mil reais de salário para médicos. E como a CESAL tem sido mais visitada, com os bilhões destinados somente para esta secretaria, o governo poderia fazer uma previsão de manter um estoque de medicamentos e insumos que são usados rotineiramente para o ano inteiro. Pronto, se isso ocorresse, com as pesquisas no mercado virtual, o governo teria muitos descontos por comprar em grande quantidade. Praticamente estamos aqui no modelo que já existe, por exemplo, das grandes empresas. Vou dar um exemplo. A rede Atacadão Carrefour, que compra para mais de 200 unidades no Brasil, inclusive tem em Roraima, compra bem por um custo mais baixo para atender o consumidor. Isso se diz em todos os empresários já sabem. Outros assuntos poderiam ficar já em tela. Por exemplo, quantos funcionários públicos tem o Estado de Roraima, em quais secretarias estão lotados, inclusive as autarquias e quaisquer outros órgãos de interesse do Estado. Por quê? Tem uma CENIF, que até a Secretaria de Obras, esse serviço de reposição de ar-condicionado, como ocorreu recentemente, lá na maternidade, caiu aqui uma unidade e quase põe em risco uma parturiente. Está aqui a foto, isso é de hoje. E os hospitais tinham que ter a equipe de manutenção, como tem um supermercado, como tem uma loja, então não tem uma residência, tem que ter uma equipe de manutenção. Se você tiver cuidado, um veículo tem que ter manutenção, o estado inteiro não tem. Então tinha que ter a equipe de plantão da CENIF para fazer o quê? Reparos, consertos, onde tiver urgência. Gente, não pode chegar um telhado, em pleno inverno, chegou o telhado aqui do hospital,
teve época que quase era uma cachoeira, tá? As pessoas, os pacientes com as camas tudo molhadas. Mas só existe por quê? Falta gestão pública. Continuando. Se esse procedimento já tivesse sido feito, o Denaro não estava sendo investigado pela Polícia Federal por inúmeros desvios da CESAL, que quem pontuou com desvio, que já envolve deputados estaduais, federais e até senadores. Com o decorrer da operação da Polícia Federal em Roraima, em vários estados do Brasil, nós vamos ver as vísceras da maldade. Todos os países que são corruptos, nenhum prospera em tempo real, porque os ricos ficam mais ricos. Se vocês sabiam que 1% da população mais rica do Brasil é maior do que 99% do resto da população, daí porque nós temos está chegando a 90 milhões de brasileiros na linha de pobreza. 10 milhões já passam fome. Fome mesmo, daquela que pode levar até o final infeliz. Para concluir, enquanto tivermos aqui pessoas totalmente preparadas, sem conduta ilibada e sem notório saber, apenas pela ganância, homens que poderiam fazer história, gente, é diferente. Homens que fazem história, eles fazem a profissão de fé, já é conectada com a divindade, isso é história. Aqueles que trabalham com ganância e destroem seu próprio povo, isso é o que há de mais ruim, é coisa satânica. História é feita com paz e amor. História é que o Siló já dizia ao tempo da República de Platão, que só os sábios deveriam governar. A ignorância não é só ignorância no sentido amplo da palavra. A pior ignorância é a ingratidão, é a falta de amor ao próximo, é governar e esquecer que tem os hospitais em estado de calamidade pública. Muito obrigado.